Cannabis ainda é um assunto controverso, mas no que diz respeito à sua importância científica, não há motivo para discórdia. No programa de hoje, vamos discutir um marco histórico. A Anvisa aprovou um projeto da Embrapa para pesquisar, para estudar o cultivo de cannabis para uso medicinal. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Beatriz Marti, mídia, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. Seja muito bem-vinda de novo, Beatriz. Que bom tê-la aqui novamente com a gente. Obrigada, Joyce. Um prazer participar do programa e trazer informações sobre esse tema que é sempre tão polêmico e cria muitas expectativas. É verdade, um momento histórico para a ciência brasileira. A Anvisa autorizou que a Embrapa realize pesquisas com o cultivo de cannabis sativa. Qual o motivo aí da Anvisa autorizar pela primeira vez as pesquisas? Eu sei que você já esteve aqui outra vez, né, Beatriz? Falamos sobre esse assunto, ainda não havia aprovação, mas agora nós estamos aqui atualizando. Foi, enfim, aprovada aí para a realização de pesquisas. Joyce, então, acho que a primeira coisa a ser dita é que essa autorização ela é inédita para a Embrapa, no entanto, não é inédita para o segmento de ciência e tecnologia do país, porque a Anvisa já vem autorizando pesquisas com cannabis desde 2015, já foram 111 projetos autorizados para o desenvolvimento de pesquisas com a espécie cannabis sativa. Para a Embrapa, realmente é uma novidade, foram autorizados 3 projetos. Então, essas autorizações também têm essa característica de que são autorizadas por projeto e não por instituição, então isso é outro aspecto que também gera muita dúvida, ou seja, a Embrapa está habilitada a desenvolver pesquisas com cannabis, mas com aqueles projetos que foram efetivamente autorizados. Isso não significa que todo e qualquer projeto possa ser desenvolvido, e também essa autorização ela não se estende para a instituição Embrapa de uma maneira geral e restrita. É importante falar isso, né, para mostrar como realmente a ciência é algo sério. A Anvisa faz um monte de exigências justamente para ser algo bem seguro, né, Beatriz? E quais foram as exigências aí que a Embrapa precisou cumprir, ou tem que cumprir ainda, antes de iniciar os estudos? Sim, são muitas exigências, sobretudo porque teremos a possibilidade de cultivo para fins científicos, então nós temos exigências desde o monitoramento da área, do perímetro todo, onde essas plantas, esses cultivos serão estabelecidos, com gravação por 24 horas, 7 dias por semana. Essas gravações devem ficar armazenadas por um período de 5 anos. Essas áreas onde serão realizados os cultivos e os experimentos com cannabis, elas devem ficar exclusiva para o uso dessa espécie, não podemos misturar outras espécies nessas áreas experimentais e casas de vegetação, enfim. Também temos a exigência de um controle super restrito com relação ao acesso a esses ambientes e também toda a questão de rastreabilidade desde a semente até o descarte final desses materiais de pesquisa. Então, um controle bastante rígido, bastante rigoroso, isso tem sido uma prática da agência, e nós entendemos que realmente é necessário para que se possa ter segurança e para que se possa gerar dados confiáveis, que esses ambientes sejam de fato controlados e tenham todo esse resguardo desse material, porque a cannabis sativa é uma espécie proscrita, portanto, de controle especial, que demandam todos esses cuidados. Esse cultivo, para a fim aí dos estudos, ele será feito por produtores, por meio de parcerias? A Embrapa tem uma área aí para produzir? Então, esses cultivos, nós teremos cultivo basicamente em 2 unidades da Embrapa, e esses cultivos serão realizados em fitotrons e em casas de vegetação, ou seja, em ambientes controlados. Nesse primeiro momento, não temos ainda a formalização de nenhuma parceria com produtores, até porque não existem produtores, né, ainda no país. A regulamentação do cultivo para fins comerciais, ela está sendo muito esperada, e acredita-se que até março de 2026
se tenha as regras para o estabelecimento dos primeiros cultivos comerciais. Então, hoje, a possibilidade de parceria com instituições que estejam fazendo cultivo para fins comerciais seria somente através das associações de cannabis medicinal. Temos já conversado com algumas associações, é uma possibilidade o estabelecimento de parceria para desenvolvimento de alguns experimentos em áreas abertas junto a essas associações. No entanto, não temos ainda nenhuma formalização nesse sentido. No ambiente, né, institucional Embrapa, esses cultivos ficarão em ambiente protegido, de casa de vegetação e fitotron, que é o chamado cultivo indoor, né, tradicionalmente, quando se fala da espécie cannabis, aí é uma modalidade bastante conhecida. Então, a expectativa é a aprovação a partir de março para comercialização. A partir daí pode-se pensar também no cultivo, mas provavelmente o produtor vai aguardar esse estudo da Embrapa, até para ter essa consultoria toda, esse auxílio para produzir, ver qual é a região que se adapta melhor, quais são as sementes, de que forma. Sim, são muitas respostas que precisam ser elucidadas, né, e trazidas com relação ao ambiente brasileiro. Já se tem muitas pesquisas com cannabis no mundo todo, em diversas regiões. Sabe-se que a espécie apresenta uma diversidade genética muito grande, se cultiva cannabis mundialmente, de norte a sul, de leste a oeste. É uma espécie que tem essa capacidade de se adaptar a diferentes condições, e não só a diferentes condições ambientais, mas também a diferentes modalidades de cultivo, dessa forma de cultivos protegidos, de cultivos abertos. Então, toda essa questão de desenvolvimento de materiais para as condições brasileiras é uma outra questão. Hoje temos uma dependência de genéticas importadas. Então, a ideia da Embrapa é estabelecer esses programas de melhoramento para que possamos reduzir essa dependência externa e desenvolvermos materiais adaptados às nossas condições e com todas as variações possíveis, porque a cannabis ela é tradicionalmente uma espécie dependente de fotoperíodo. Então, se vamos cultivar no Nordeste, é um conjunto de exigências climáticas. Se vamos cultivar aqui numa região sul, mais temperada, são outras exigências, sobretudo com relação a fotoperíodo. Então, precisamos desenvolver materiais com características diferentes. Também temos a possibilidade de desenvolver materiais que são os chamados materiais automáticos, que são aqueles que não dependem de fotoperíodo para completar o seu ciclo. Então, também é uma outra possibilidade, que seriam materiais que teriam condições de serem cultivados em qualquer região do país, independente de regime de fotoperíodo. Então, temos muito trabalho pela frente, muitas coisas a serem estudadas para adaptação à nossa realidade. E qual a estimativa? Quanto tempo deve durar esse estudo, Beatriz? Joyce, nós estabelecemos internamente um programa de pesquisa para ser conduzido na Embrapa com cannabis, e ele tem um horizonte de 12 anos, que é um prazo de médio prazo, para que a gente possa, nesse período, já ter corrido alguns ciclos de projetos. Os nossos projetos, em geral, eles são de 3 a 4 anos. Então, num horizonte de 12 anos, nós já teríamos, né, executado alguns ciclos de projeto para verificar qual o cenário nacional, qual o contexto que teremos daqui, né, esses 12 anos, para reavaliarmos a pertinência, o quão estratégico será darmos sequência a esse trabalho ou não. Porque programas de melhoramento, por exemplo, eles são contínuos, né? É um processo contínuo. Se faz essa revisão a cada ciclo de 3 ou 4 anos, porque justamente se revisa o que precisa melhorar, o que precisa mudar, quais são as rotas que precisamos ajustar. É um processo natural, né, do desenvolvimento científico. Então, a nossa ideia é, nesse horizonte, reavaliar a situação da cannabis no país. No entanto, é importante dizer que os projetos, eles hoje são autorizados pela Anvisa por períodos de 3 anos. A cada 3 anos, nós temos que fazer essa renovação junto à Anvisa da autorização especial para pesquisa com cannabis.
Período de estudo, vocês vão buscar respostas. Vocês estão estudando cannabis para uso para fins medicinais. E é claro, aí nesse período vocês vão ver as condições onde se adaptam melhor, o melhoramento genético para se tornar mais resistente ao clima do Brasil. Mas nada, é impossível falar ainda, mas de repente vocês podem até fazer outras descobertas, né? Porque quantas pesquisas começam com um intuito e de repente no caminho acaba descobrindo outras coisas, talvez até alguma coisa, sei lá, para forragem, outros destinos para o agro, alguma parte pode ser usada para adubo, porque o pesquisador ele tem um prazo, tem uma data para começar e ele tem uma ideia, mas ele pode ser surpreendido aí durante as pesquisas, né? Exatamente, Joyce. Esse o processo, né, de construção de ciência, de tecnologia, ele é absolutamente dinâmico e revisável a qualquer tempo, à medida que novas descobertas vão surgindo, que novos cenários no país também vão surgindo. Nós temos hoje aí, o Brasil já definiu a sua estratégia de bioeconomia, então desenvolvimento de bioprodutos, e a cannabis é uma espécie que se presta muito para isso. Então a Embrapa trabalhar com as diferentes vertentes da espécie cannabis sativa, tanto em projetos para fins medicinais, quanto em projetos para fins industriais voltados aí para o desenvolvimento de materiais para uso, para a produção de fibras e sementes e uma série de outros produtos que derivam a partir daí. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Significa desenvolver estudos de germoplasma de cannabis? Então, germoplasma é o termo usado para se referir a todo o conjunto de material genético de uma determinada espécie, ou seja, toda a diversidade genética. Então, nós iremos estabelecer um banco de germoplasma, que é introdução de materiais, coletas de materiais que já estão no país e se faz o depósito nesse banco de germoplasma. Para que se tenha uso adequado desse banco de germoplasma, ou seja, desse conjunto de materiais genéticos que estarão ali depositados, é preciso fazer um estudo, uma caracterização desses materiais, para que se tenha conhecimento
do potencial de uso desses materiais. Nada adianta termos os materiais depositados num banco que não se tenha conhecimento das características, dos potenciais. Por exemplo, materiais que carregam determinadas peculiaridades com relação a teor de canabinoides, materiais que têm resistência a determinadas doenças, que têm características especiais com relação à tolerância a fatores não só bióticos, como também abióticos, condições de seca. Então, essa é o estudo do germoplasma, ele se dedica a conhecermos essa variabilidade e os potenciais desses materiais para direcioná-los para as pesquisas diversas e, inclusive, para a troca de germoplasma internacionalmente, que é algo que tradicionalmente se faz com outras espécies. Cannabis tem uma peculiaridade que é uma espécie que ela não faz parte dos tratados internacionais de troca de germoplasma, então talvez tenhamos aí ainda que evoluir nesse sentido, porque os acordos para troca de material internacionalmente terão que se dar mediante acordos bilaterais entre os países, aquele que pretende receber material e aquele que irá remeter material. Então talvez num primeiro momento tenhamos alguma dificuldade nesse sentido para a introdução de novos materiais no país. Mas, basicamente, estudo de germoplasma é algo bastante amplo e bastante importante, é um trabalho de base para subsidiar N outras pesquisas. O estudo, né, tá na fase inicial, mas é como nós colocamos aqui, a Embrapa, ela estuda as viabilidades para a produção da cannabis para o produtor rural. Mas a gente sabe que vai ter um impacto, né, dessas pesquisas aí no desenvolvimento de soluções para a saúde pública, porque hoje existe a liberação só para importação, a comercialização só vai ser feita agora a partir de março, né, a autorização. Beatriz, como você já colocou aqui, são casos muito específicos que eu acredito que até agora conseguem fazer uso da cannabis, mas de acordo com todos os estudos aí, com certeza, com a produção no país, vai ter um impacto muito grande, né, nessas soluções aí para tratamento para a saúde pública. Então, o primeiro impacto que se imagina e que se deseja é a redução de preço desses produtos. O Brasil tem hoje 873 mil pessoas fazendo uso curricular de cannabis medicinal. E aí nós temos 3 vias de acesso a esses produtos. 40% são produtos importados, em torno de 33% são produtos adquiridos nas farmácias nacionais, mas são produtos fabricados no Brasil, mas com insumos importados. Então, nós temos aí a grande maioria dos produtos hoje consumidos pela população brasileira, eles são dependentes de matéria-prima externa ou são diretamente importados. E isso traz um custo elevado, não só para as pessoas, para os usuários desses produtos, mas também para o governo brasileiro, que hoje grande parte dos estados brasileiros já tem fornecimento público de produtos derivados de cannabis para uso medicinal regulamentado. Apenas 5 estados brasileiros ainda não têm legislação para dispensação pública de produtos de cannabis. Então, isso também onera o governo brasileiro, porque são produtos de alto custo. Então, essa produção nacional, a primeira expectativa é que haja essa redução de custo, geração de emprego e renda, porque teremos a possibilidade de produzirmos esses produtos nacionalmente. E por isso que é tão importante o desenvolvimento de pesquisas, porque nós já temos no país o consumo de cannabis medicinal consolidado, já desde 2015, então estamos fechando um ciclo aí de 10 anos de possibilidade de uso da cannabis medicinal no Brasil. No entanto, não temos ainda a possibilidade de produzirmos esses produtos nacionalmente, a não ser essas situações que eu coloquei, que com insumos importados. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Esse projeto, ele só trata do cultivo ou ele também abrange o processamento depois para tornar a agroindústria, por exemplo, ela também é contemplada nesse projeto ou vai ter que ser um projeto à parte? Contemplado. Nós temos nesses 3 projetos, que é o do Banco de Germoplasma, que eu já falei bastante. Temos esse projeto das bases científicas e tecnológicas para a cadeia produtiva, que é um projeto que pega os principais pilares de uma cadeia produtiva, desde a introdução de germoplasma, caracterização, desenvolvimento de materiais genéticos, toda a parte de manejo agronômico e fitossanitário, que é essa parte do manejo de poda, de adubação, de irrigação, a parte de pragas, controle de pragas. Em se tratando de cultivos medicinais, não é possível fazer aporte de agroquímicos, então se precisa desenvolver manejos que sejam sustentáveis para esses cultivos, e toda a parte de pós-colheita, que é essa parte após o processo de colheita, e aí a extração desses canabinoides, caracterização desses extratos, uso dos coprodutos, a parte de zoneamento, de estudos socioeconômicos, tudo isso está contemplado dentro desses pilares desse projeto, que é o nosso projeto 2, que foi autorizado, que trata dessas bases científicas e tecnológicas para a cadeia produtiva. Então, como podes observar, é bastante abrangente. E temos ainda o 3º projeto, que é focado na parte de pré-melhoramento para o desenvolvimento de materiais para a produção de fibras e sementes. Então, esse é um projeto que ele é menor, ele é um projeto inicial que pega a parte de pré-melhoramento, que é essa parte bem inicial de introdução de materiais e de início de caracterização desses materiais para o futuro desenvolvimento de um programa de melhoramento. Porque hoje o país e toda a regulamentação e as discussões, elas estão muito centradas nessa questão do medicinal, que é essa urgência maior que temos hoje, porque temos já o consumo estabelecido, não temos a possibilidade de produção, então a demanda mais urgente vem nesse segmento do medicinal. No entanto, considerando o enorme potencial que se tem para o desenvolvimento de bioprodutos diversos a partir da espécie cannabis sativa, então espera-se que num futuro próximo se tenha regulamentação através provavelmente de algum projeto de lei. Temos vários projetos de lei tramitando no nosso legislativo, para que possamos então
produzir no Brasil a cannabis com essa outra finalidade não medicinal, mas sim voltada para o desenvolvimento, especialmente de sementes e fibras. E aí, dentro dessas duas caixinhas de sementes e de fibras, nós podemos derivar o desenvolvimento de uma infinidade de produtos para uso em cosméticos, produção de azeites, produção de proteína, toda a parte de produtos biocombustíveis, bioplástico, materiais para construção civil, têxteis sustentáveis, papel. Então, é uma gama realmente ampla de produtos a partir, né, do cânhamo com essa finalidade de fibras e sementes. Mas entendo que, apesar de começarmos a trabalhar com isso, o país ainda vai levar algum tempo até termos essa regulamentação sedimentada com esse propósito. De uma infinidade, né, de utilidades, a gente nem faz ideia. Ô Beatriz, o Brasil está muito atrasado em relação a outros países aí nos estudos com cannabis? Sim, Joyce, o Brasil está bastante atrasado. Nós temos países assim consagrados já não só no desenvolvimento de pesquisa e pesquisa clínica, como por exemplo, eu poderia destacar Israel. Israel é considerado o berço dos estudos com os canabinoides, os principais canabinoides e com o sistema endocannabinoide. Temos também o Canadá, Estados Unidos, República Tcheca, Reino Unido, Alemanha, são países que estão bastante desenvolvidos no desenvolvimento de pesquisas. A China também, só que a China mais voltada para a questão industrial, já que a China é o maior produtor de fibras de cânhamo para desenvolvimento de têxteis, sobretudo, está exportando para o mundo. Então, quando se fala em patentes, por exemplo, nós temos aí os Estados Unidos dominando, né, a concessão de patentes em cannabis, temos a China em segundo lugar e temos Canadá em terceiro lugar em número de concessões de patentes envolvendo a espécie cannabis sativa. Inclusive, vários desses países já depositaram patentes no Brasil, inclusive. Então, percebam que é urgente esse desenvolvimento científico e tecnológico nacional para que nós não tenhamos que ficar dependente dessas tecnologias desenvolvidas por outros países, porque o Brasil tem capacidade, tem universidades e centros de pesquisa de excelência que podem contribuir de todas as formas para esses diversos segmentos. Então, realmente, o Brasil precisa avançar. Não podemos dizer que não temos nada, não é verdade, temos já bastante pesquisas sendo desenvolvidas no país. Nós temos mais de 60 instituições de pesquisa, sobretudo universidades públicas e privadas, atuando em pesquisas com cannabis, muitas delas associadas às associações de cannabis medicinal, que são as instituições que acabam fazendo o aporte de material vegetal para que esses estudos sejam desenvolvidos. Então, o fato da Embrapa ter a possibilidade nos seus projetos de cultivar a cannabis para o desenvolvimento, né, de ciência é realmente algo muito importante. Também cabe dizer que não é a primeira autorização que envolve cultivo. Temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também já teve projetos com cultivo de cannabis autorizados pela Anvisa. E por que é tão importante essa questão do cultivo? Porque não é possível desenvolver pesquisas e ter repetibilidade e ter o controle sobre os materiais genéticos e os materiais, os extratos, para uso nesses experimentos, se nós não temos controle de origem, se nós não temos um padrão experimental desenvolvido com rigor científico para a obtenção dessas matérias-primas para estudos. Porque as associações, elas plantam com um intuito comercial, então não tem aquele rigor, né, de experimentação agrícola que se precisa para desenvolvimento
pesquisas de determinados estudos. Então, essa questão do cultivo experimental é algo muito importante, justamente para que se possa ter esse controle sobre os materiais que estarão sendo estudados. Se o Brasil tem potencial de produção, tem mais é que produzir, é mais uma oportunidade para o produtor rural e, como colocou a Beatriz aqui no início, o custo, né, do medicamento vai ser muito mais acessível. Beatriz, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Muito obrigada, é um prazer. Ficamos à disposição na Embrapa para colaborar de todas as formas esse segmento tão importante, tão inovador para o Brasil. Obrigada. A força do agro é o Brasil que dá certo.